Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento da tarde do dia 25 de fevereiro de 2021, da turma 3402, 14 horas. O processo 233 MAB Brasil, de relatoria da conselheira Cíntia, retirado de pauta pela ausência da conselheira. O item 234, PGS, relatoria da conselheira Thaís, retirado de pauta por solicitação tanto do contribuinte quanto da PFN. E o 235, Erickson, de relatoria do conselheiro Silvio Renan, retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Então, restou aqui para julgamento os itens 236, 237 e 238, Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, relatoria da conselheira Maísa. Conselheira Maísa, tem a palavra. Bom, presidente, os três processos são iguais. A questão dessa de DCTF apresentada após o despacho decisório, né, DCTF retificadora, sem novos documentos. Aqui, no caso, o contribuinte alega que teria nulidade da decisão por desprezar o exame da documentação na defesa administrativa, só que a documentação apresentada foi só a DCTF retificadora, e a decisão fala que a DCTF retificadora não seria suficiente, porque deveria comprovar o novo valor informado. E ele fala também em violação ao princípio da validade material, porque caberia diligenciar, aí então eu afasto que não teria necessidade de diligência nesse caso, porque não foram anexados novos documentos ou documentos contábeis, e indica dessa impossibilidade de se basear exclusivamente em dados internos, vez que a documentação demonstra validade, e não tem documentação nos autos. Então, realmente realmente não tem necessidade aqui, nem de conversão de diligência, nem nada, eu estou negando o provimento, presidente. Ok, mas esse é o caso clássico de negar provimento, nem diligência, nem nada, porque não tem nada, né? Exato. Beleza, então isso é muito simples. Alguém gostaria de algum esclarecimento? Então, como vota, Pedro? Acompanhe a relatora. Renan? Acompanhe a relatora. Renata? Acompanhe a relatora. Paulo? Com a relatora. Maria Eduarda? Acompanhe. Thaís? Acompanhe. Eu também acompanho. Acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. 236, 237 e 238 da pauta. Com isso, encerramos a pauta da tarde. Se eu soubesse que era tão rápido assim, aí eu peço desculpas, inclusive, para o Paulo. Presidente. Mas faltaram alguns minutos, né, Paulo? Então... Não, é porque ainda faltaria o natureza, que a gente vai fazer agora. Pois não, Renato? É que eu não sei se é importante, mas é a mesma coisa do meu processo, que ele foi retirado de pauta por solicitação da Procuradoria. Eu estou dizendo que eu não sei se é importante para constado. Qual que você está falando? O da Erickson. Na minha planilha consta retirado de pauta por solicitação da Procuradoria. Tá, deixa eu confirmar aqui. Na Erickson. Perfeito. Eu não sei se é importante, então na dúvida eu acho melhor. Da pauta vai certinho. É porque eu tenho uma outra planilha aqui, que aí eu faço a anotação com base no e-mail. E eu posso ter me equivocado nesse sentido. Mas na anotação da ata aqui está escrito retirado de pauta por solicitação da PGFN. Aí vamos seguir o que está na pauta anotada. Beleza, Renan. Lembrando a todos que a gente vou mandar daqui a pouquinho para vocês essa anotação na ata, tá? E como a gente está com tempo hoje, né? E para a gente poder ir para a roça tranquilo, né, Renan? Se for possível mandar as anotações. E, gente, vamos anotar, vamos verificar hoje, vamos verificar mesmo. Né? Aquela passada de olho, mais ou menos. E não olhar, não. Vamos olhar, para não ter retificação depois. E aí, se vocês puderem me dar a resposta hoje, melhor para todo mundo. Voltamos, então, no item, acho que é o item 63, não é? Deixa eu pegar. 63 da pauta. 63 da pauta é a pauta do primeiro dia, do dia 23. Natureza Comércio S.A. é o paradigma de repetitivo e o resultado a gente vai aplicar
nos itens 64 até 72. Então, Maísa tem a palavra, natureza, comércio. Presidente, eu vou direto ao voto. Crédito de PIS/COFINS, esse caso aqui específico é COFINS não cumulativa relativo ao segundo trimestre de 2008. Então, vou pular o relatório aqui. Os dois primeiros argumentos aventados no recurso voluntário, e aqui só para falar com vocês, eles aventaram o princípio da isonomia e do não confisco na relação tributária, com a necessidade de tratamento equânime entre a recorrente, como empresa comercial, com outros contribuintes em mesma situação. E a outra é a necessidade de reconhecer crédito de insumo sobre as despesas por ela despendida, com publicidade, propaganda, embalagens, aluguel e veículos, imobilizado e combustível. Então, os dois primeiros argumentos é essa questão da possibilidade de tomada de crédito pela empresa comercial varejista, buscando garantir o do inciso 2º do artigo 3º para as varejistas comerciantes, né? O exercício da atividade comercial é incontestável no presente processo, sendo esta a única atividade descrita no seu contrato social. Então, ela só tem como objeto social o comércio e representação desses perfumaria, cosméticos, etc. Está na folha 37. Essa questão foi bem enfrentada, a meu sentir, pela Câmara Superior, no acórdão 9303-010-247, com voto proferido pela a redatora designada, a conselheira Semiramis, no qual consignou que a hipótese normativa do inciso 2º é voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadores de serviço, não sendo possível a tomada de crédito de insumo na atividade de comércio e varejo. Então, aqui eu faço a transcrição do acórdão desse voto da conselheira que foi proferido naquela oportunidade. E aí, aqui eu só coloco que a atividade de revenda, então, estou lá de volta, voltando ao meu voto, né? Com efeito, a atividade de revenda possui creditamento próprio assegurado pelo inciso 1º, não sendo aplicável a esta atividade a previsão do inciso 2º. Esse é o mesmo raciocínio aplicável ao ativo imobilizado, que indica no inciso 6º do dispositivo a necessidade dos bens serem utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviço. E aqui os bens do ativo foram utilizados no comércio. Sob essa perspectiva, entende-se descabido analisar a essencialidade e relevância dos itens glosados por terem sido aproveitados pela recorrente como insumos. Da mesma forma, correto os itens de ativo imobilizado utilizados na atividade comercial. E aqui aquela questão de aplicar o princípio da isonomia, eu aplico a súmula CARF 2 da incompetência. Então, nego provimento ao recurso nesse ponto. A terceira e última questão invocada pela empresa se refere à necessidade de considerar os documentos acostados na manifestação de conformidade para comprovar as despesas com energia elétrica, aluguéis e arrendamento mercantil de pessoa jurídica. Lá no relatório eu falo isso, a fiscalização, e aqui eu reitero depois embaixo, mas a fiscalização, ela glosou pelo fato do contribuinte não ter apresentado os documentos que comprovariam o que constam na escrituração contábil da empresa. Então, na verdade, o que o contribuinte pede é que considere a escrituração contábil apenas ela para fins de comprovar a validade do crédito. Então, voltando aqui, né? Em conformidade com o artigo 26 do decreto 7574, a escrituração contábil mantida de acordo com a lei faz prova em favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados quando comprovados por documentos hábeis. No presente caso, a fiscalização não afastou em qualquer momento a validade da escrituração contábil e fiscal mantida pelo sujeito passivo. Apenas consignou que não foram apresentados os documentos comprobatórios necessários a respaldar esses lançamentos, notas fiscais. Aí eu coloco para vocês essa questão. Foi o que igualmente afirmou a decisão recorrida, que bem identificou que os documentos apresentados, os livros contábeis, já tinham sido objeto de análise pela fiscalização, não tendo sido apresentados documentos comprobatórios correspondentes às notas fiscais. E no recurso voluntário, a empresa não apresenta novos documentos, apenas reitera a necessidade de reapreciação dos documentos contábeis já apresentados anteriormente. Aí aqui eu faço aquela questão da necessidade da prova do sujeito passivo, porque aqui a gente está tratando de um processo de crédito, então ele que deveria provar.
Então, assim, face à ausência dos documentos comprobatórios, cabe ser mantidos as glosas das despesas não comprovadas com energia elétrica, aluguéis e arrendamento mercantil. Então, diante do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse segundo ponto, presidente, que é uma coisa que eu nunca tinha votado, por isso que eu falei que eu teria que ler, né, um pouquinho, só por causa disso. Então, é como eu voto, presidente, por negar provimento. Não é simples. Paulo? Eu só queria aproveitar a oportunidade, até porque ela cita o voto da eu não sei o nome, Semiramis. É só, a gente, na primeira vez a gente custa falar, mas depois a gente consegue. Eu ainda não consegui. Porque a questão aqui não tem a ver com esse processo, eu só queria aproveitar a oportunidade, mas ali ela deixa claro, expressamente, e assim que tem que ser, no meu entendimento, que não há que se falar em analisar a relevância e a essencialidade que não seja relativa a aquisições de insumos. E o que eu tenho visto é que, bem, primeiro os contribuintes, eles pretendem alargar a decisão lá do STJ para dizer que tudo é necessário e que é crédito de tudo, enfim, dando o direito deles, né? Mas eu tenho visto alguns conselheiros seguirem essa linha de analisar relevância e essencialidade em questões que não envolvem insumos, dentro daquele conceito de que insumo é o que está relacionado diretamente com a produção. É só nesse sentido que eu queria aproveitar o gancho para ressalvar que então eu, particularmente, só vou ingressar em análise de relevância e essencialidade se estiver tratando de insumos. Se tiver antes da produção ou depois da produção, essa análise não se aplica. Só isso que eu queria colocar. Isso aí, Paulo, é exatamente esse ponto que eu falei, eu acho que ontem ou antes de ontem, numa questão, acho que é da Thaís, esse ponto porque o e mês passado também nós discutimos isso, que o Renan trouxe a questão de uma ampliação do conceito do processo produtivo, então é um ponto que está sendo discutido, inclusive a gente tem na turma do Gilson precedentes concedendo crédito de insumo em comércio, o caso que foi divulgado, né, se não me engano, foi de uma varejista de eletroeletrônicos, acho que foi o caso, um precedente lá, não sei se é do ano passado ou do outro ano. Então é esse ponto, porque lá é a discussão que é processo produtivo, é atividade, né, da empresa, então realmente tem essa discussão, e aqui na turma também, a gente, uns mais, outros menos, eu também estou com você, eu coloco, delimito do início da produção, que inclusive pode ser até uma fase alguma coisa, e o final, o produto acabado, igual eu já falei ontem, no caso. Mas é uma discussão que você vai acompanhar isso aí ao longo do tempo. Renan? Só esclarecer, Renan, antes de você falar, que aqui a gente não está discutindo essa questão até do pós-produção, porque não é o que efetivamente, porque o meu posicionamento é de acordo com o voto da Thaís, que a gente julgou aqui, de que o pós-produção passou a ser abrangido. É só porque eu acho que o que constou no dispositivo do julgamento do STJ não é o suficiente para afastar o que consta da própria legalidade da lei. Eles não declararam a inconstitucionalidade da lei, eles declaram a inconstitucionalidade das instruções normativas. E a lei fala da prestação de serviço, e tem o inciso 1 do revenda, né? Ok. Vamos lá, Renan. Renan pediu antes, Thaís, desculpa. Isso. Essa questão da atividade comercial é interessante, que até a própria Receita Federal, assim que ela foi elaborar o parecer normativo 5 de 2018, ela com muita propriedade analisou todos os votos da decisão da STJ, e é interessante que quando ela fala, olha, a gente admite que tem no texto do voto, que até peço liberdade colegiada para ler, que diz que o conceito de insumo deve ser aferido à luz do critério da essencialidade, relevância, etc., etc., para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Se não me engano, até a Thaís trouxe isso entre os fundamentos dela para conceder o crédito de transporte em estabelecimento. Se não me engano, quem defende a possibilidade do desconto desses créditos na atividade comercial se baseia principalmente nesse texto, de que a essencialidade e relevância seria aferida à luz da atividade econômica. A gente sabe que isso não é verdade,
E também, ainda continuando no texto, né, nessa apreciação da Receita Federal, feita no parecer normativo número 5, eu até trouxe isso transcrito, né, nesse voto que o Mineiro estava se referindo, e talvez o Paulo também, ele não citou meu nome, mas não sei se era do meu voto que ele estava falando. Diz que, ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido pelo STJ seja o fato de permitir o creditamento dos insumos do processo de produção e não apenas os insumos do próprio produto ou serviço. Então, talvez eu tenha sido até infeliz a ter constado na ata a ampliação do conceito de processo produtivo. Na verdade, se a gente for esmiuçar, a ampliação que a própria Receita Federal está admitindo é justamente sair da produção em si, daquilo que está entrando em contato, como falava a 247 e a 404, com o insumo, e passasse a analisar o processo produtivo. Eu concordo plenamente com você. E é justamente nesse ponto, já que foi levantada a minha tese, a gente vai acabar fugindo um pouco do processo da Maísa para eu falar da minha tese. Não, vamos concluir o processo, depois a gente debate assuntos em tese. Tudo bem, mas o ponto é esse, eu acho que a ampliação é sair de produção em si, é muito feliz até o texto expresso do parecer, se sai de produção em si para processo produtivo, que ele é um termo mais amplo. Entretanto, processo produtivo ainda assim é menor do que a atividade econômica, que abrangeria tanto despesas com pessoal com jurídico, contábil ou até mesmo da atividade comercial. E era nesse o meu sentido que eu tenho tentado me expressar, talvez em alguns momentos tenha sido infeliz nos termos que utilizei, mas por isso eu concordo com a relatora nesse processo. Ok, mas vamos voltar então por enquanto, vamos começar do zero. Depois a gente debate aqui, vamos voltar ao caso. Então, a relatora está negando provimento, especialmente falta de prova, né, Maísa? Esse é o ponto fundamental. Especialmente falta de prova, mas essa da tese do comercial... O comércio também. Porque aí, até para salientar, a posição da Câmara Superior, ela não é unânime, né? Ela foi por maioria. Tem um voto da Érica, que foi a relatora, no sentido contrário, entendendo que caberia nesse entendimento do atividade econômica. Eu não concordo, eu concordei até, eu pulei a leitura aqui, mas a Semíramis entrou exatamente nesse ponto, que a impossibilidade da gente estender algo que a lei não identificou. Então, quando a gente está falando em prestação de serviço e produção, a gente tem que analisar as atividades produtivas e as atividades de prestação de serviço. Eu inciso 2 e não 1. Então, aí, por isso que eu mantenho a coerência com o meu entendimento que eu já tinha falado com a Thaís, por exemplo, porque a gente expande o que consta da lei para falar em atividade produtiva e atividade de prestação de serviço, mas não expande a ponto de chegar à atividade comercial. Era só por isso que eu tinha levantado a mão, só para pontuar isso mesmo, que não é que não tem que ter processo produtivo, tem que ter, a lei falou que tem que ter. Exato. A questão é, onde ele começa, onde ele termina, parece que ficou mais fluido com a decisão do STJ. Tá? É isso. Então, também concordo com a posição da Maísa, até já me manifestei sobre isso em votos anteriores. Ok. Então, vamos para o voto, conselheiro Pedro. Com a relatora. Renan. Com a relatora. Renata. Com a relatora. Paulo. Acompanho. Maria Eduarda. Acompanho a relatora. Eu queria só fazer uma ressalva, como eu já tenho bastante tempo de CARF, eu no início do CARF, eu já votei justamente o contrário, né, aceitando e admitindo, no caso específico, para empresas comerciais. E aí, no decorrer da minha experiência do CARF, né, eu fui aprimorando esse entendimento e hoje eu acompanho a relatora. Aqui. Thaís? Com a relatora, presidente. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Aplica-se aos itens 64 e 72 também. E com isso encerramos matamos a nossa pauta de julgamento e encerramos as nossas reuniões do mês de fevereiro. Agradeço a todos e peço ao apoio para encerrar a gravação.